logo depois das grandes tensões da Guerra Fria, e a gente destacou no vídeo anterior isso, que envolve os conflitos do Oriente Médio, a Primavera de Praga em 1968, na Tchecoslováquia, e principalmente a Revolução Cubana de 59 e sobretudo a crise dos mísseis em 1962, nós vamos ter, no momento posterior a isso, na década de 70, a chamada distensão, também conhecida, como détente. Ou seja, o momento em que as tensões vão ser diminuídas de maneira significativa. Esse período a gente marca de 73 até 81, diminuição das tensões, assinatura do acordo conhecido como SALT. Esse acordo SALT foi um tratado, na verdade, para a limitação da produção e armamentos de armas nucleares e armas estratégicas. Ou seja, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos se propõem a fazer isso. Vale destacar, nesse período, que nós temos o fim da Guerra do Vietnã, outro conflito gigantesco que está inserido aí na independência desse país, o Vietnã, e sobretudo no cenário de Guerra Fria. Ao norte você tem o Vietnã comunista, no sul você tem o Vietnã capitalista, e os dois disputavam aí para ver como que a unificação, que tipo de unificação iria liderar esse país, uma unificação capitalista ou uma comunista. Os americanos perderam essa guerra, se envolveram drasticamente nesse conflito e perderam a guerra. Ou seja, há uma série de coisas acontecendo nos Estados Unidos na década de 70 que precisa ser destacada. Vamos lá. Primeira delas, essa crise militar em função da derrota na Guerra do Vietnã, uma grande humilhação militar dos Estados Unidos. Uma crise econômica causada principalmente pelo petróleo. Nós vamos ter, em 1973 e em 1979, dois choques relacionados ao petróleo. Há uma baixa produtividade do petróleo, uma baixa produtividade do petróleo no Oriente Médio, o que leva à elevação do seu preço. Uma crise do petróleo é uma crise mundial. O Brasil mesmo sofreu consequências drásticas nessa crise, certo? A gente tem aqui uma crise política, um escândalo político conhecido como o escândalo do Watergate, que na verdade tinha uma série de corrupção, de crimes de espionagens ilegais por parte do Partido Republicano, do presidente Nixon, contra o Comitê dos Democratas, do Partido dos Democratas. Essa crise, inclusive, vai levar à renúncia do presidente Nixon poucos anos depois disso daqui. Então, os Estados Unidos viviam essa crise, o que leva também à diminuição dessas tensões. Dentro desse cenário de crise, sobe à presidência o democrata Jimmy Carter, que é um cara infinitamente mais moderado que os republicanos. Ele tem um discurso mais tolerante, um discurso mais moderado. Inclusive, na campanha dele, vai levantar muitas vezes esse discurso humanitário, a favor dos direitos do homem, do cidadão, dos direitos humanos, inclusive contra todo e qualquer tipo de cenário militar de guerra belicoso que não seja totalmente justificável. Ou seja, ele é totalmente a favor de diminuir as tensões nesse cenário de Guerra Fria. Na década de 80, a gente já começa a pensar no fim dessa Guerra Fria mesmo. Nós vamos ter a ascensão dos republicanos novamente à presidência dos Estados Unidos, mais especificamente com Ronald Reagan, que vai imediatamente retomar a corrida armamentista. Ou seja, mais uma vez, ele vai investir pesado em armamentos. A ideia dele, e ele disse isso na campanha e dizia isso em todos os seus discursos, era combater o inimigo e levar a União Soviética ao colapso econômico. A ideia é: os Estados Unidos tinham mais bala na agulha para investir em armamentos do que a União Soviética. E dentro da lógica da Guerra Fria, se um país investisse tantos bilhões de dólares em armas, o outro país teria que fazer a mesma coisa. E a economia da União Soviética não tinha condições de fazer isso. Ou seja, a União Soviética vai acabar entrando num colapso econômico. Sobe à presidência da União Soviética em 1985 o Mikhail Gorbachev, que vai ser o cara responsável justamente por tentar resolver essa crise dentro da União Soviética. Ele vai estabelecer uma reforma econômica chamada perestroika, onde ele vai tentar resolver os problemas econômicos a partir, sobretudo, de uma abertura. A perestroika propõe essa abertura econômica, inclusive para a entrada do capital internacional dentro dos Estados Unidos da América. Além disso, ele também vai estabelecer a glasnost, que vai ser uma reforma na política, ou seja, a partir de uma abertura política, inclusive que vai levar a União Soviética a um projeto de democracia. A gente tem aqui uma foto do Mikhail Gorbachev, aqui nesse canto, assinando tratados com o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos da América. Nessa foto também parece que o Reagan está mais satisfeito do que o Gorbachev, que não parece muito feliz aqui também. Até mesmo porque o Gorbachev foi o cara que subiu a liderança na União Soviética para admitir que a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Ok?
Bom, nós vamos ter aqui, né, um desarmamento, portanto, unilateral. E é disso que os caras estão assinando aqui. Ou seja, a União Soviética vai se desarmar e os Estados Unidos não vai precisar fazer isso. Ou seja, o que a gente tem aqui? A vitória do capitalismo, a vitória dos Estados Unidos da América. É isso que esse desarmamento mostra. A vitória dos Estados Unidos, a vitória do capitalismo nesse contexto da Guerra Fria. Okay? A gente tem aqui a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, que eles tinham invadido inclusive o Afeganistão, eles vão retirar essas tropas, também serão derrotados ali. Nós vamos ter a desmobilização militar do leste europeu, o que vai levar inclusive a uma série de manifestações populares contra as ditaduras comunistas daquele lugar. Muitos dos países do leste europeu deixam de ser comunistas a partir de então. Um grande exemplo disso vai ser a Alemanha Oriental. Em 89 nós temos a queda do Muro de Berlim. Aqui uma foto no momento quase na hora de se derrubar esse muro, ou seja, nós vamos ter a reunificação da Alemanha. O grande símbolo da Guerra Fria vai deixar de existir. E como consequência disso, a gente percebe claramente toda essa crise do bloco socialista. A própria queda do Muro de Berlim é consequência dessa crise do bloco socialista. Nós vamos ter a fragmentação desse bloco. A União Soviética vai deixar de influenciar os países socialistas pelo mundo. Certo? Em 91 nós temos uma tentativa de golpe dentro da União Soviética, em que os comunistas mais conservadores tentam tomar o poder do Gorbachev. E o Gorbachev vai ser defendido dentro desse contexto pelos mais progressistas de todos, liderados pelo Boris Yeltsin, esse indivíduo aqui ao lado do Bill Clinton. A gente tem aqui o Boris Yeltsin, um cara totalmente progressista, é o responsável pelo contragolpe. Ele toma o poder, ele não devolve o poder para o Gorbachev, ele salva o Gorbachev, tira da prisão, mas ele sobe ao poder, declara o Partido Comunista como um partido ilegal, concentra o poder na Rússia e estabelece o fim da União Soviética. Pois bem, consequentemente, do final da Guerra Fria. E a gente termina com essa foto interessante do presidente Bill Clinton morrendo de rir, junto com Boris Yeltsin, provavelmente fazendo um discurso aí. A União Soviética não conseguiu suportar o avanço progressista econômico do capitalismo norte-americano.